Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. A aula de hoje envolve analisarmos como incluir no Excel, na planilha eletrônica, o estudo de gráficos. Então, para que você precisa gerar gráficos com o Excel? Então, esses gráficos vai permitir que você possa analisar um conjunto de dados e, assim, chegar a uma conclusão mais rápida do que simplesmente olhando aqui número a número. Então, como é que você pode fazer isso no passo a passo? Então, eu tenho aqui comigo uma planilha. Nessa planilha você vai selecioná-la, lembrando que para você selecionar a planilha, o cursor do mouse ele tem que estar nessa cruz branca. Aí você clica, segura e arrasta até o final dela. Tenho aqui selecionar toda a planilha. Então venho na barra de menus, venho na opção inserir, clico na opção inserir e vou procurar pela opção gráficos. Então nessa parte aqui a gente já consegue observar que eu tenho aqui o gráfico. E aqui eu já tenho alguns atalhos de vários tipos de gráficos diferentes. Então, se você observar, tem aqui o gráfico em linhas. Você vai ter aqui o outro gráfico de barra, 2D, na horizontal. Você vai ter um gráfico em linhas 2D. Você pode ter um gráfico aqui em pixel, além de muitos outros. Mas gostaria de chamar a atenção para vocês nessa primeira opção. Você tem aqui gráficos. Clicando nela, ele vai abrir uma janela. Nessa janela, ele vai aparecer aqui para vocês as principais opções dos gráficos. Como a gente está utilizando o WPS, se a gente observar aqui, existem alguns gráficos que ele tem esse símbolozinho desse diamante aqui, ó. Então, isso quer dizer o quê? Que para fazer o uso desses outros gráficos que são diferentes, você tem que fazer a compra da licença, né? A opção gratuita, a gente tem somente esse primeiro gráfico, da qual ele não tem esse diamantezinho aqui do lado direito superior. Então, por exemplo, a primeira aqui no colunas, eu tenho esse. Um gráfico de linhas, ele vai mostrar aqui várias opções. Você tem o de pixel, você vai ter o de barra, o por área, dispersões, combinações, além de muitos outros modelos. Então, a gente vindo aqui para o primeiro, o mais simples de todos, vamos escolher essa primeira opção aqui, de agrupados. Então, clica em cima dele, seleciona essa opção, ele gerou, então, o gráfico. Então, esse gráfico, se a gente observar, ele tem uma estrutura muito semelhante quando a gente inseriu uma imagem lá no editor de texto. Então, se eu colocar o cursor do mouse na borda do gráfico, ele vai permitir que, se eu clicar e segurar, eu possa arrastar ele para qualquer local. Então, eu posso, por exemplo, posicionar aqui ele. Se eu colocar o cursor do mouse nas extremidades, onde tem essa bolinha, vou aumentar aqui para você ver. Então, eu tenho uma cruz branca, quando eu coloco na extremidade, ele vira essa cruz, que vai permitir exatamente o quê? Que você possa, então, fazer o manuseio do tamanho dessas informações. Então, por exemplo, ao você colocar aqui ele, você consegue alterar o tamanho dele. Então, você pode fazer isso de diversas formas. Depois eu posso movimentá-lo, posso mexer nele, posso fazer de qualquer coisa com ele. Então, por exemplo, eu posso, ao criar essa imagem, eu tenho aqui em cima dele título do gráfico. Então, eu posso, por exemplo, aqui pegar e alterar esse título. Por exemplo, aqui envolve um gráfico que envolve os custos aqui, né? Então, eu poderia pegar e colocar aqui, ó. Custos mensal, por exemplo. Outro detalhe interessante, se eu selecionar o texto que eu digitei, ele vai aparecer uma barrinha aqui em cima de atalhos, ó. Eu vou aproximar aqui para você ver. Então, ele criou uma barra de atalhos, eu posso colocar em negrito. Se eu quiser, eu posso mudar a cor. Então, se a gente tirar agora aqui, você vai poder ver que ele ficou com uma cor diferente. Outro detalhe interessante, eu posso, por exemplo, clicar aqui na barra, dentro dela, cliquei nesse azul, ele selecionou todos os azuis. Está aqui, selecionar todos eles. Então, eu posso vir aqui em página inicial, e na opção do baldezinho, se eu clicar nele aqui, eu posso escolher uma outra cor para ele, por exemplo. Selecionei aqui, ele ficou com todos eles amarelo. Então, para que vai servir isso? Às vezes você vai fazer um gráfico para a sua empresa, ele tem um conjunto de cores que representam o slogan daquela empresa. Então, você pode fazer esses gráficos nessas tonalidades que envolvem o slogan da empresa. Então, você pode, por exemplo, alterar aqui o outro, se quiser, ó, aquele preto. Cliquei nessa opção. E ele pega
e vai alterar aqui as cores dele. Então, está aqui alteradas as cores de cada um desses gráficos. Então, esse aspecto aqui é um dos principais que a gente vai utilizar de um gráfico. Outro aspecto interessante, se eu clicar com o botão direito dentro do gráfico, ele vai aparecer esse meu conjunto de informações. Então, nesse conjunto de informações aqui, eu tenho, por exemplo, uma opção aqui chamada salvar imagem como. Então, eu posso pegar esse arquivo, esse gráfico que eu gerei, e posso salvar ele como uma imagem, pegar essa imagem e inserir em um relatório, por exemplo. Ou eu posso simplesmente vir aqui e copiar ele. Ó. Clicar aqui em copiar. Posso ir lá no meu documento, no Word, por exemplo, aqui no documento, clico o botão direito em cima dele, e posso vir aqui e escolher a opção colar. Está aqui o gráfico aqui colado. E antes disso, eu posso escrever aqui algumas informações, mencionar aqui na figura 1, apresenta gráfico de custos mensal. E passar diversas outras informações aqui, né? Passar aqui diversas informações. Então, você pode vir e organizar todo o seu gráfico, para você colocar as informações que você precisa. Ok? Claro que se você clicou aqui nele, você pode vir em página inicial, botar a imagem para ficar centralizado. Então, isso vai permitir que você possa gerar informações através de um dado que você tem e fazer os seus relatórios seguindo as cores ali da sua empresa da qual você trabalha. Então, esse é um dos detalhes aqui principais e mais simples de você fazer o gráfico. Existem diversas outras formas, mas essa é uma das mais simples. Um outro gráfico interessante, para a gente dar atenção, por exemplo, eu tenho aqui essa segunda questão, e ela tem um gráfico que envolve uma tabela de locação de carros, e ele está separado aqui os tempos, ó, mensais de todo ano, e os modelos de carro, um carro compacto, um sedã, um SUV, uma caminhonete, e aqui as metas de venda da quantidade de unidades, né? Meta de aluguel, na verdade. Então, por exemplo, se eu quisesse gerar um gráfico somente dos carros da qual o modelo é um SUV, então eu venho aqui, ó, seleciono o SUV todinho. O que eu vou fazer agora? Ó? Vou segurar o Ctrl, vou selecionar a opção aqui dos carros, ó. Ok? Note que como eu segurei o Ctrl, ele deixou eu fazer aqui a seleção de células espaçadas, né? Feito isso, vou lá na barra de menus novamente, escolho aqui a opção inserir. Feito isso, vou lá e escolho a opção gráficos. Lembrando que aqui inserir gráficos. Posso inserir aqui o primeiro gráfico, aqui tem linha, vamos escolher o primeiro aqui que é o mais simples. Vou voltar aqui para você ver. Então está selecionado, barra de menu inserir. Escolhi opções aqui, gráficos. Note que eu escolhi aqui, mas eu poderia fazer isso aqui por aqui também, né? Aqui ele aqui, ó. Então vou puxar para cá, ó, colocando o cursor na borda. Posso ajeitar o tamanho. Note que ele gerou um gráfico de colunas somente do modelo que são o quê? SUV. Se eu quiser gerar um outro gráfico agora dos modelos que são de caminhonete. Então, seleciono aqui a caminhonete. Seguro agora o Ctrl. Seleciono a opção dos carros. E vou fazer de novo, inserir. Vou lá em gráficos, pode ser por aqui. Ou posso vir aqui nessa opção. Deixa eu aumentar aqui para você ver. Clico nele, escolho a opção 2D. Então, note que ele já gerou um segundo gráfico aqui, ó. Deixei aqui para você poder ver. Ó. Segundo gráfico, que foi o que? De caminhonetes. Então, você pode fazer isso e gerar aqui para cada uma dessas opções gráficos diferentes. Se observar, o gráfico é diferente. Ó. Só que aqui ele mostra para você uma meta aqui, ó, tá vendo? Ele está dizendo com uma meta aqui de 20. Eu olhando esse gráfico da forma como ele está à disposição dele, eu não tenho. É mais difícil eu conseguir determinar quais são aqui os meses que eu consegui bater essa meta. Então, eu poderia colocar uma linha com essa informação. Como é que eu posso fazer isso? Então, você clica o botão direito em cima daí do seu gráfico e vai escolher essa opção aqui, selecionar dados. Ó. Vou aumentar aqui para você ver. Ó. Selecionar dados. Cliquei nele. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó.
Feito isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou clicar aqui nessa opção de adicionar. Cliquei em adicionar. Vou adicionar a opção meta. Maiúsculo. Adicionar a opção meta. E aqui nos valores insere, o que é que eu vou fazer? Vou apagar aqui ele e vou escolher a opção lá do 20, ó, célula todinha dele do 20. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Dou um OK. Dá o OK novamente. Diminuir um pouquinho para você ver. Então, aqui na figura, ó, se você observar aqui a figura, ele criou a barrinha do 20 aqui para cada um, né? No entanto, se a gente quisesse, eu poderia colocar essa barra ela na horizontal para facilitar a informação. Então, eu clico uma vez em cima dela. Cliquei uma vez, noto que está todas elas selecionadas. Ó. Inclusive, ele fez isso aqui, ó. Vou escolher aqui a opção, ó, alterar tipo de gráfico. Alterar tipo de gráfico. Ele abriu aqui novamente a janela para mim. Eu tenho aqui a opção coluna, mas eu vou vir aqui nessa opção agora chamada combinação. Cliquei nela. Note que agora, o que ele fez aqui, ó. Tem uma opção SUV, colunas agrupadas, e aqui metas, que foi o que eu criei. E diz que é somente uma linha. Então, note que a imagem agora vai ficar assim, ó. Clicando aqui nela, ele vai ter uma barra. Note aqui ele, ó. Uma barra indicando o valor de 20 unidades mensais alugadas. Então, por exemplo, se a gente observar agora aqui esse gráfico, eu consigo ver mais claramente qual foram os meses que não bateu a meta. Então, os meses que não bateu a meta, a gente tem aqui, ó, o mês de fevereiro, mês de março, mês de agosto, mês de setembro. Poderia, por exemplo, no gráfico, pegar e fazer isso aqui, ó. Colocar de vermelho as barras que não bateram a meta. Então, ó, selecionei essa primeira barra, vou lá em página inicial, vou marcar aqui ele de vermelho. Barrinha aqui também, marco ele, escolho a opção vermelha. Outro mês, agosto, marco a opção vermelha. Aqui, opção vermelha. Então, aqui, o Serra fez, você está configurando todo o seu gráfico para que você consiga identificar e facilitar o entendimento da interpretação dessas informações. Então, a pessoa, ao chegar aqui, ela não precisa nem verificar as quantidades aqui, uma a uma. O que ela faz? Chegou aqui nesse gráfico, tá a linha da meta traçada. Os meses que não bateram a meta foi quem? Fevereiro, março, agosto, setembro. Então, nem preciso comparar os dados aqui, informações que foram passadas. Mas se você observar, vou baixar aqui esse gráfico, o título aqui sumiu, não foi do gráfico? Então, se eu clicar aqui em cima dele, aqui no canto direito superior, clicar aqui para você ver, ele tem uma opçãozinha aqui, ó, você clica nele, ele vai dizer se você precisa do título, ó, título do eixo, título do gráfico, eu vou marcar aqui, ó. Marquei o título do gráfico, o que aconteceu? Apareceu o título do gráfico aqui, ó. Vou botar aqui, quero o quê? SUV. Posso fazer agora, pegar, selecionar aqui tudo, posso botar ele em negrito, deixa eu só fechar aqui esse que apareceu, posso colocar em negrito. Então, aqui você consegue observar, você consegue gerar as informações, você pode gerar uma imagem para você inserir no seu relatório, e você tem agora aqui uma interpretação correta dessas informações, que vai permitir que você possa tirar muito proveito dessas informações quando você observa ela através de gráficos. Então, pessoal, a aula que a gente tinha envolvia esses dois assuntos de gráficos, claro que é um aspecto bem introdutório, e espero que vocês possam também dar atenção às outras aulas gravadas para poder fazer o exercício. Até a próxima aula.